O anime começa com o nosso protagonista, um garoto chamado Denji, indo trabalhar para a Yakuza. No meio do caminho, Denji diz já ter vendido seu olho direito por 300 mil ienes e vendeu até um de seus testículos, mas mesmo assim, ele ainda continua devendo 38 milhões de ienes para a Yakuza. E para juntar mais dinheiro, o Denji é obrigado a caçar demônios usando seu amigo Potita, o demônio da motosserra, para caçar outros demônios. Após encontrar e derrotar o demônio do tomate, Denji vendeu sua carcaça para a Yakuza por 400 mil ienes, mas por causa das suas dívidas, o Denji percebeu que acabou sobrando apenas 1.800 ienes para sobreviver o resto do mês inteiro. O membro da Yakuza perguntou o motivo de ter contratado o Denji como caçador, sendo que ele tem um demônio como amigo, e seu chefe respondeu que o Denji tinha que pagar a dívida de milhões de ienes que seu pai deixou para trás. O membro da Yakuza disse que se o Denji comesse um cigarro, ele daria 100 ienes para ele. O Denji conseguiu o dinheiro, mas apenas fingiu ter comido o cigarro e conseguiu um dinheiro extra para poder comprar mais comida. Já em seu abrigo, Denji conversava com seu amigo Potita, duvidando sobre conseguir pagar a sua dívida antes de morrer, e que seu sonho era conseguir ficar com alguma garota antes disso acontecer. Aí mostrou um flashback do passado, de quando o pai do Denji morreu, e um membro da Yakuza ameaçou o Denji, dizendo que ele deveria continuar pagando a dívida que o seu pai tinha feito. Nesse dia, o Potita apareceu pela primeira vez. O Denji ficou assustado, achando que ele iria o machucar, mas acabou percebendo que o Potita estava ferido. E para ajudar o Potita, o Denji deu um pouco de seu sangue para ele se curar, pois demônios se curam após beber sangue. Porém, o Denji disse que o seu sangue não era de graça, ele ajudaria o Potita e em troca o Potita teria que ajudá-lo também, e assim eles se tornaram amigos. Logo após isso, o Denji começou a trabalhar para a Yakuza como um caçador de demônios, para pagar a sua dívida. De volta no presente, o Denji estava deitado conversando com o Potita, quando de repente ele começou a tossir sangue, e disse que a mãe dele morreu de uma doença que a fazia cuspir sangue também. O homem da Yakuza apareceu e chamou o Denji para ir em algum lugar. Após chegar em um galpão abandonado, o Denji estranhou e perguntou se tinha aparecido algum demônio lá, mas o homem da Yakuza parou e respondeu que o Denji não era mais útil. Aí um zumbi apareceu e esfaqueou o Denji e o Potita por trás. Ele também disse que os membros da Yakuza fizeram um contrato com o demônio dos zumbis, porque eles queriam ficar mais poderosos e ter o poder dos demônios igual ao Denji. Mas eles acabaram se tornando marionetes do demônio dos zumbis, e o demônio dos zumbis usou eles para ir atrás do Denji. O Denji, mesmo esfaqueado, não desistiu. Ele tentou fugir dos zumbis, só que ele não conseguiu ir muito longe no estado em que estava. Os zumbis o mataram e depois colocaram ele e o Potita dentro de uma caçamba de lixo. Após beber um pouco do sangue do Denji novamente, o Potita acabou acordando e começou a mostrar um flashback de boas lembranças que o Potita teve com o Denji, onde eles estavam trabalhando juntos. E o Denji dizia que caso ele morresse na luta contra algum demônio, ele queria que o Potita tomasse posse do corpo dele, saísse da cidade e tivesse uma vida normal e feliz, realizando o sonho dele. O Potita então juntou as partes de seu corpo e acabou se tornando o coração do Denji. Com isso, o Denji reviveu. O Denji ficou surpreso ao ouvir o Potita falar pela primeira vez. O Potita disse que era um contrato. Ele iria se tornar o coração do Denji, mas em troca, o Denji vai ter que lhe mostrar o seu sonho. Aí o Denji levantou novamente para enfrentar o demônio dos zumbis, e o demônio dos zumbis mandou sua horda de zumbis para matar o Denji. Só que dessa vez o Denji estava diferente do normal. Agora ele tinha o coração de um demônio. O demônio dos zumbis até pensou que tinha matado o Denji novamente, mas o Denji surpreendeu ele após ter se transformado em um demônio, e não era um demônio qualquer, era um demônio insano com a cabeça de uma motosserra. A luta entre o Denji e o demônio dos zumbis continuou por mais um tempo, mas o demônio dos zumbis ficou morrendo de medo do Denji e tentou empurrá-lo para longe, só que o Denji facilmente conseguiu se recuperar e saiu derrotando todos os zumbis que estavam ao seu redor. O Denji usou seus braços de motosserras para finalizar a luta, partindo o demônio dos zumbis em 2 pedaços, e como todos os membros da Yakuza tinham se tornado zumbis e eles não iriam mais voltar a ser humanos, o Denji aproveitou a oportunidade para se livrar da sua dívida de milhões de ienes para sempre, derrotando o homem da Yakuza que usou ele por tanto tempo.
No dia seguinte, durante a manhã, uma caçadora de demônios chamada Máquina apareceu no galpão para eliminar o demônio dos zumbis, e quando a Máquina entrou no local, ela se deparou com o Denji quase inconsciente. Ela foi até ele e perguntou se foi o Denji quem tinha feito tudo aquilo com os zumbis, mas ele pediu para a Máquina dar um abraço nele e acabou desmaiando. A Máquina o abraçou rapidamente antes que ele caísse no chão, e assim o Denji voltou à sua forma humana, e a Máquina explicou que o Denji tinha duas opções: ou ele iria ser morto por ela como um demônio, ou ele aceitava ficar sob os cuidados dela como um humano. Após a Máquina dizer que ele iria ser bem alimentado se obedecesse ela, o Denji nem pensou duas vezes em aceitar, e perguntou se ele estava no paraíso. Enquanto eles estavam dentro do carro, o Denji aparentou estar morrendo de fome. A Máquina perguntou qual era o nome do Denji, e após ele se apresentar, ela disse que a partir de agora, o Denji iria se tornar o bichinho de estimação dela, e que ela só iria querer um sim ou um au como resposta, pois ela não precisa de um cãozinho que diz não. Após lembrar que o Potita morreu, o Denji ficou um pouco triste, e a Máquina chamou o Denji para ir tomar café da manhã, e disse que ele poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse, mas ele estava sem blusa e iria chamar muito a atenção, então a Máquina resolveu dar o seu casaco pro Denji. O Denji ficou surpreso e disse que era a primeira vez que alguém tinha sido tão gentil com ele, e falou que amava a Máquina. Enquanto eles estavam pedindo o café da manhã, o Denji acabou desmaiando de fome em cima da Máquina, e digamos que nesse momento o Denji foi um cara de sorte, se é que vocês me entendem. A Máquina perguntou como o Denji se tornou o Homem Motosserra, e ele explicou que o seu amigo demônio se tornou seu coração. Ela rapidamente acreditou na história do Denji, pois não tinham muitos casos como esse. A Máquina disse que tem um nariz muito sensível e conseguia sentir o cheiro do Potita dentro do corpo do Denji, e que o Denji tinha dois cheiros diferentes, cheiro de humano e também de demônio. Nesse momento o Denji desmaiou, e quando ele acordou, ele se encontrava no colo da Máquina. Aí eles foram comer, e a Máquina perguntou se o Denji estava bem e iria conseguir comer sozinho, mas ele fingiu que não estava bem, apenas para a Máquina dar a comida na boca dele. O Denji perguntou qual era o nome da Máquina, e após ela se apresentar para ele, o Denji perguntou qual é o tipo de homem que a Máquina gostava, e ela respondeu que gostava de homens como o Denji, deixando ele totalmente sem reação. Depois disso, o Denji ficou caidinho pela Máquina, e eles finalmente chegaram no quartel dos caçadores de demônios de Tóquio. A Máquina explicou pro Denji que, incluindo caçadores de demônios civis, existem mais de 1000 caçadores de demônios em Tóquio, mas ele só conseguia pensar sobre o fato da Máquina gostar dele, e que ele queria muito fazer coisas com ela. A Máquina entregou o uniforme do Denji, e o apresentou ao seu novo companheiro de trabalho, um caçador de demônios chamado Aki Hayakawa, que já trabalha como caçador de demônios há 3 anos. O Denji ficou um pouco indignado, porque ele queria a Máquina como companheira dele, e a Máquina disse que se o Denji se comportasse direitinho, eles iriam poder trabalhar juntos um dia. Depois disso, o Denji e o Aki saíram juntos, porém o Aki chamou o Denji para um lugar quieto e começou a bater no Denji. Ele ficou falando pro Denji desistir desse trabalho como um caçador de demônios, pois quem entra nesse trabalho por motivos idiotas acaba morrendo, e perguntou se o Denji só entrou porque ele queria ficar com a Máquina. O Denji disse que sim, e o Aki o menosprezou. Ele falou que iria avisar a Máquina que o Denji ficou com medo dos demônios e fugiu, mas o Denji não desistiu tão fácil assim. Ele revidou os ataques do Aki e falou que foi a primeira vez que trataram ele como uma pessoa normal, e que se fosse para manter essa nova vida, ele não ligaria de morrer. O Aki ainda tentou lutar mais um pouco, porém o Denji mirou nos seus pontos fracos e ele acabou desmaiando. Após carregar o Aki, o Denji relatou para a Máquina que ele foi atacado pelo demônio das bolas. A Máquina ficou feliz por eles dois estarem se dando bem e disse que a partir de agora, o Denji iria entrar para a divisão do Aki. Ela explicou que o Denji consegue se transformar em demônio, então caso ele tente fugir ou faça alguma coisa que não deve, o Denji iria ser descartado como um demônio qualquer. O Aki decidiu que o Denji iria morar na casa dele, para ele ficar de olho no Denji o tempo inteiro, e o Denji ficou tão à vontade que a casa parecia até dele. Ele ficou tomando banho cantando e chegou até a dormir na privada. Acho que o Aki se arrependeu de ter feito essa escolha. A marca Eno evoluiu e está ainda mais completa. Eno, cuida da sua... Trabalho para matar um infernal que apareceu em uma casa. Infernais são humanos que foram possuídos por demônios, e todo infernal acaba ficando com alguma deformidade em sua cabeça. O Aki pediu pro Denji se transformar em demônio e matar esse infernal,
porém o Denji evitou se transformar e usou um machado, e isso fez o Aki ficar bravo com o Denji, por ele pensar que o Denji estava sentindo pena do Infernal. Então o Aki contou pro Denji que toda a sua família tinha sido morta por um demônio bem na sua frente, e falou pro Denji levar as coisas a sério. Ele perguntou se o Denji queria ser amigo dos demônios, mas o Denji disse que se algum demônio quisesse ser amigo dele, ele aceitaria de boas. O Aki saiu da casa bravo, e o Denji disse que na verdade só não virou motosserra para não sujar de sangue algumas revistas de gente boa que ele encontrou na casa. Após guardar as revistas, o Denji ficou pensando sobre o que o Aki falou, e ele percebeu que ficar com uma garota agora seria muito difícil, e decidiu que tocar em uns peitos que é mais simples seria seu novo maior objetivo e fonte de motivação para levar as coisas a sério. Já em outro dia, a Makima disse pro Denji que agora ele iria trabalhar em uma dupla, com uma infernal, uma garota chamada Power. Ele não pensou muito e aceitou trabalhar com ela, por conta das suas motivações. A Power é uma infernal muito inteligente, diferente do que ele derrotou outro dia. Ela tem o poder de controlar o sangue, pois antes de se tornar uma infernal, a Power era o demônio do sangue. E pelos chifres dela chamar muito a atenção, a Makima pediu para eles andarem por lugares que tem poucas pessoas, e caso se esbarrarem com algum caçador de demônios pelo caminho, é só mostrar seus identificadores que eles vão embora. Enquanto o Denji e a Power estavam de bobeira, a Power finalmente sentiu o cheiro de algum demônio, então ela saiu correndo atrás do demônio para derrotá-lo, e acabou dando uma leve exagerada após explodir o demônio Pepino do Mar usando as suas habilidades. O Denji ficou impressionado ao ver como a Power era forte, porém a Makima não gostou nem um pouco da forma descontrolada que a Power matou o demônio, porque outros caçadores já estavam cuidando da situação, e deu um esporro na Power e no Denji, dizendo que ele deveria ficar de olho na Power. A Power ainda tentou colocar a culpa de tudo no Denji, mas a Makima mandou eles ficarem quietos, e disse que só queria ver eles dois trabalhando juntos sem causarem problemas a ela. A Power demonstrou estar com bastante medo da Makima, e disse que estava tudo bem. Mais tarde, o Denji e a Power foram comprar uma bebida, e a Power acabou se encontrando com um gatinho, o que fez ela lembrar do seu gato, que ela demonstrou ser uma das poucas coisas que ela ama muito, já que ela disse odiar os humanos, e ainda mais os demônios, pois um demônio roubou o gato dela à força, e enquanto tentava recuperar seu gato, ela acabou caindo nas mãos da Makima. O Denji nem se importou com a história do gato da Power, mas a Power fez uma proposta pro Denji. Se ele ajudasse ela a recuperar o seu gato, a Power deixaria o Denji tocar seus peitos. Na mesma hora o Denji ficou super motivado e disse que iria esmagar o demônio que roubou o gato dela. Mas a Power não pode sair sozinha para onde ela quiser, então o Denji teve que pedir permissão para sair com ela. Enquanto eles estavam a caminho de encontrar o demônio que sequestrou seu gato, o Denji tentou contar a história do Potita para Power e disse que ele ainda vive em seu coração. Mas a Power apenas zombou do Denji, dizendo que isso de estar vivo no coração era tudo bobagem, o que fez o Denji duvidar se ele iria conseguir se dar bem com a Power. Aí mudou para Makima e ela estava fazendo um relatório aos seus superiores sobre a situação do Denji e da Power, e eles disseram para ela tomar cuidado e não acabar se apegando a eles, porque eles eram apenas cachorrinhos treinados por ela para trabalhar. Na volta, o Aki perguntou para Makima o que ela via de interessante no Denji e falou que o Denji era um inútil. A Makima explicou que todos os demônios nascem com um nome e se existisse um demônio do café, ele não daria medo, porque ninguém tem medo de café, e falou que o Denji consegue se transformar no demônio da motosserra. Na mesma hora, o Aki percebeu que o Denji poderia ser interessante, mas falou que ele não era digno de trabalhar na segurança pública. Enquanto isso, o Denji e a Power chegaram na casa onde o demônio que roubou o gato dela estava, e durante o caminho até a casa, o inesperado aconteceu. A Power traiu o Denji e o golpeou na cabeça, fazendo o Denji desmaiar, e levou ele para dentro da casa. Depois ela ofereceu o Denji como refeição para o demônio do morcego, em troca de receber seu gatinho de volta. O demônio do morcego disse que um humano tinha ferido seu braço há um tempo atrás, e ele se curou ao tomar o sangue do Denji. Porém, ele disse que o sangue do Denji era muito ruim, e falou que ele iria atrás de outros humanos para se alimentar. A Power pediu para o demônio do morcego entregar o seu gatinho de volta, mas o demônio do morcego pegou o gatinho da Power e o engoliu bem na frente dela, e nesse momento mostrou algumas lembranças de quando a Power conheceu o seu gatinho. Quando a Power o encontrou, ela nem pretendia se apegar, ela apenas queria engordá-lo para depois matar ele, como ela fazia com qualquer coisa que cruzasse o seu olhar.
Um certo dia, o demônio do morcego apareceu muito machucado e pegou seu gato. Ele disse que precisava de sangue, e para Power salvar o seu gato de volta, ela iria precisar dar um humano para ele se curar. Quando seu gatinho foi engolido, a Power olhou para o Denji e disse que agora sim ela entendia como o Denji se sentia em relação à morte do Potita. Aí o demônio do morcego engoliu a Power também, e saiu voando atrás de outros humanos. Porém o Denji não deixou isso quieto, ele se agarrou no demônio do morcego e falou para ele devolver a Power. O demônio do morcego tentou segurar o Denji, mas ele rapidamente se transformou no demônio da motosserra e cortou um braço dele, e assim eles caíram na cidade. Durante a luta, o Denji ficou tentando proteger as pessoas, falando para elas fugirem, e foi com tudo para cima do demônio morcego. E enquanto o morcego tentou atacar o Denji de volta, ele ficou falando para as pessoas fugirem e saírem de perto. Aí o morcego jogou um carro que tinha um homem dentro em cima do Denji, mas como era um homem, o Denji apenas ignorou e jogou o carro de volta em cima do morcego, causando uma enorme explosão. O demônio do morcego respondeu esse ataque usando um sopro supersônico no Denji, que explodiu tudo ao redor. Mas o Denji voltou 100% pistola e falou que ele não iria morrer antes de tocarem os peitos. Ele ativou as motosserras em seus braços, fazendo o demônio morcego ficar morrendo de medo, e assim o Denji finalizou a luta, derrotando o demônio morcego com as suas poderosas motosserras. O Denji conseguiu resgatar a Power e o gato dela, e os dois estavam bem. A Power pediu desculpas ao Denji por ter enganado ele, e disse que por ele ter ajudado ela a resgatar seu gato, iria deixá-lo tocar seus pés, se é que vocês me entendem. E quando o Denji foi comemorar sua grande conquista, de repente ele foi atacado pelo demônio sanguessuga e teve o seu braço cortado. O demônio sanguessuga comeu o braço do Denji, e quando ele tentou se transformar em motosserra, por estar com falta de sangue, as serras não saíram direito. O demônio sanguessuga estava brava pelo Denji ter matado o demônio morcego, pois ele era o namorado dela. Então o demônio sanguessuga começou a atacar o Denji com tudo, mas ele conseguiu se esquivar dos ataques e deu um socão nela. Ela rapidamente devolveu com outro socão e fez o Denji sair voando para bem longe. Mas o Denji levantou e falou pro demônio sanguessuga que ele não iria morrer antes de conseguir tocar em os peitos. O demônio sanguessuga zombou do sonho do Denji, o que fez ele ficar muito bravo, porque todo mundo estava zombando do objetivo dele. Aí o Denji decidiu fazer uma batalha de sonhos com o demônio sanguessuga, dizendo que quem ganhasse a luta iria ter o melhor sonho. Um foi pra cima do outro com tudo novamente, e a luta estava bem acirrada. Eles estavam lutando até que de igual para igual, porém o demônio sanguessuga deu umas pancadas no Denji e ele aparentou ter ficado fora de si. O bicho acabou ficando meio doidinho da cabeça. Por causa disso, o Denji foi pra cima do demônio sanguessuga de qualquer maneira e acabou não conseguindo desviar de seu golpe. Ele acabou sendo pego pelo demônio sanguessuga, e quando tudo parecia estar perdido pro Denji, o Aki apareceu e o salvou. Ele usou seu poder e fez uma enorme raposa demônio chamada Kon aparecer, e ela derrotou o demônio sanguessuga com apenas uma mordida. O Aki falou para todos da sua equipe ficarem atentos e pediu para Himeno ficar observando se iria aparecer mais algum demônio por perto. Enquanto isso, ele foi levar o Denji e a Power para o hospital. Já no hospital, o Aki falou pro Denji que ele tinha achado o seu braço, e após fazer uma infusão de sangue, o braço do Denji rapidamente voltou ao normal, como se ele realmente fosse um demônio. O Denji perguntou pro Aki o porquê ele usou o poder de um demônio, já que ele os odeia, e o Aki explicou que caçadores de demônios fazem contrato com demônios para adquirir mais poder e conseguir lutar contra mais demônios. O Aki fez um contrato com o demônio da raposa para usar seu poder, e em troca, o Aki deixa o demônio da raposa comer alguma parte de seu corpo. Depois o Aki falou pro Denji que ele viu pelas câmeras de segurança que ele e a Power tinham saído juntos, e por ter muito sangue do Denji na casa onde a luta ocorreu, o Aki perguntou se a Power tinha tentado matar ele, mas o Denji falou que a Power era uma boa pessoa e fingiu que nada tinha acontecido. O Aki ficou meio desconfiado, mas como as pessoas que o Denji ajudou antes falaram bem dele pro Aki, o Aki disse que estava tudo bem e que ele não iria contar nada pra Makima. Porém, ele fez uma condição para o Denji, que era para ele sempre ouvir o que o Aki falar, e assim ele ia poder manter o seu estilo de vida atual. O Denji aceitou a proposta e falou que o Aki poderia contar com ele sem problemas. Então o Aki saiu da sala do hospital e foi até a Power. Ele retirou as algemas dela e falou que era pra Power se comportar, porque ele é um caçador de demônios e não vai ser muito amigável com ela.
Então tá com 25% de desconto nas Para fazer um relatório de tudo o que aconteceu com o Denji e a Power. Ele explicou que o Denji derrotou o demônio morcego e cumpriu sua promessa de não contar sobre a possível traição da Power. A Makima ficou um pouco pensativa sobre punir o Denji e a Power, por eles terem ido longe demais sem permissão, mas o Aki defendeu o Denji e a Power, dizendo que dessa vez eles podiam deixar passar, já que nenhuma pessoa tinha se ferido gravemente. A Makima disse que estava tudo bem, e após terminar o seu relatório, o Aki foi embora para casa. No dia seguinte, o Aki acordou e foi fazer as suas tarefas diárias. Ele colocou o cafezinho da manhã para fazer e depois foi escovar os dentes. Ele arrumou o cabelo e ficou bonitão no estilo, para poder caçar os demônios chique e confortável. Mais tarde, quando ele estava preparando o almoço para ele e o Denji comer, alguém começou a bater na porta. A porta foi destruída e a Power apareceu com as suas malas e o seu gatinho. E a Makima ligou pro Aki e pediu para ele deixar a Power morar junto com ele e o Denji. Ela disse para ele não se preocupar, porque a Power ia se comportar. Mas durante o almoço, ela ficou fazendo bagunça e jogando comida fora. Ao usar o banheiro, ela não dava descarga e também não queria tomar banho, a famosa porquinha. O Aki e o Denji ficaram loucos logo no primeiro dia. E mais tarde, enquanto o Denji estava limpando a bagunça que a Power fez no banheiro, ela apareceu e disse que iria cumprir a promessa que ela tinha feito com o Denji. Aquela promessa lá que vocês já estão ligados. O Denji ficou surpreso e ela se trancou no banheiro com ele. O momento mais precioso estava chegando. E a Power disse que iria deixá-lo tocar 3 vezes. Pelo Denji ter salvo seu gato, defendido ela do demônio morcego e a protegido do Aki. O Denji ficou muito feliz que ele iria realizar seu sonho, mas ele percebeu que tinha algo errado e um enchimento de sutiã caiu no chão. Isso mesmo, a Power estava usando o enchimento esse tempo todo. Ele não entendeu direito o que aconteceu e depois de ganhar seu prêmio, a Power saiu do banheiro e o Denji ficou meio sem reação por não ter sido como ele esperava. Ele foi dormir sem reação e no dia seguinte, quando estava indo para o trabalho, ele ainda estava meio abalado. O Denji estava na bad vibe total e a Makima perguntou se ele estava bem, porque ele estava agindo de forma estranha. O Denji decidiu contar para a Makima que ele realizou seu sonho, mas que isso o deixou desmotivado por não ter sido como ele esperava. A Makima perguntou sobre o que ele estava falando e ele disse que tinha tocado em um espelho, mas não tinha sido nada demais. Nesse momento, a Makima de uma forma muito sensual começou a motivar e animar o Denji. Ela disse que as relações são muito mais gostosas quanto mais a gente compreende a outra pessoa, e começou a tocar na mão do Denji de uma forma romântica. A Makima fez o Denji tocar seu rosto, sua orelha e depois deu uma mordida no dedo do Denji e falou que mesmo que ele não enxergue mais, o Denji iria reconhecer a Makima só pela força da mordida dela. Depois a Makima fez o Denji tocar naquele lugar lá que vocês já estão ligados, e na mesma hora ele sentiu a maior adrenalina da sua vida. Ele ficou tão ansioso que acabou caindo no chão. A Makima foi até ele e pediu um favor. A Makima pediu para o Denji tentar derrotar o demônio da arma. O demônio da arma é um demônio extremamente poderoso, que muitos caçadores de demônios querem derrotar, e ela acha que o Denji tem capacidade para derrotá-lo. A Makima falou que caso o Denji conseguisse derrotar o demônio da arma, ela iria realizar qualquer desejo que ele quisesse, qualquer coisa, meus amigos. Aí ela começou a explicar pro Denji sobre a primeira vez em que o demônio da arma apareceu e o mal que ele fez para milhões de pessoas, e começou a mostrar um flashback do passado, de quando Aki ainda era uma criança e estava vivendo feliz com a sua família. O Aki e o seu irmãozinho caçula estavam se divertindo e brincando de jogar bolinha de neve um no outro, e quando o seu irmãozinho estava voltando para dentro de casa, de repente o ataque do demônio da arma devastou a sua casa, e assim toda a sua família morreu. Com esse ataque, mais de 1.200.000 pessoas morreram em 5 minutos, e o Aki ficou arrasado. Após ouvir a história, o Denji falou que iria tentar derrotar o demônio da arma de boas. Depois a Makima mandou 6 agentes da Divisão 4 irem até um hotel, onde apareceu um demônio que comeu um fragmento do demônio da arma, e diversos caçadores de demônios morreram nesse hotel tentando matá-lo. Alguns agentes ficaram em dúvida sobre se podiam confiar sua retaguarda no Denji e na Power,
Power, e o Aki falou que estava tudo bem, pois o Denji e a Power iriam na frente, e se tentassem fugir ou mudar de lado, eles iriam matar os dois. Para acalmar o clima de tesão entre os brothers, a Himeno virou e falou que iria dar um beijo na bochecha de quem derrotasse o demônio que está no hotel primeiro, mas o Denji disse que não queria o beijo da Himeno, pois ele está decidido que o seu primeiro beijo vai ser com a Makima. A Himeno se sentiu um pouco desafiada e então melhorou a proposta, dizendo que se o Denji derrotasse o demônio, ele iria dar um beijão de língua nele. E na mesma hora mostrou o Denji super motivado indo atrás do demônio. Enquanto eles caminhavam pelo prédio em busca do demônio, uma porta se abriu e um demônio um tanto quanto esquisito apareceu diante deles. O demônio tentou atacar a Kobeni, mas a Himeno rapidamente o parou e a Power partiu o demônio em dois. A Himeno explicou que tem um contrato com o demônio fantasma e em troca do seu olho direito, a Himeno consegue usar a mão direita do demônio fantasma. Esse era apenas um demônio normal, então eles continuaram subindo do prédio. Durante o caminho, a Power provocou a Himeno e fez uma graça, perguntando o que a Himeno faria se ela matasse a Kobeni. Porém, a Himeno usou o poder do demônio fantasma e fez a Power ficar no seu devido lugar. De repente, o Arai percebeu que tinha algo de errado no andar em que eles estavam, e quando ele foi descer a escada para conferir, ele acabou aparecendo novamente no mesmo andar, e todos perceberam que tinha algo errado. Todo mundo ficou meio confuso com o que estava acontecendo. A Himeno ficou curiosa e decidiu descer as escadas novamente para confirmar, mas ela acabou aparecendo no 8º andar mais uma vez. Eles ficaram arrepiados de medo e pensaram que poderia ser o poder de algum demônio. Então Aki foi tentar procurar alguma saída. Ele entrou em um quarto e quando ele abriu a porta que estava do outro lado, saiu no mesmo corredor que ele estava antes e percebeu que todos eles estavam presos no 8º andar. A situação começou a ficar terrível, pois eles não faziam ideia de como sair do prédio. A Himeno perguntou para o Aki se o pedaço do demônio da arma estava reagindo a algum demônio, mas a reação tinha sumido completamente. Enquanto a Himeno conversava com o Aki, a Kobeni começou a entrar em desespero e disse que eles iriam morrer presos naquele prédio. Ela começou a chorar e a Power começou a rir da cara que a Kobeni estava fazendo. A Himeno perguntou ao Aki o porquê ele estava tão pensativo e o Aki falou que todos os relógios do 8º andar estavam parados em 8 horas e 18 minutos e que tinha uma grande chance do tempo estar parado no 8º andar. Um tempo depois, o Aki apareceu e explicou que ele tinha mais notícias, pois ele tinha encontrado um demônio. Quando todos eles saíram do quarto para ver o demônio, perceberam que era o mesmo demônio que eles tinham derrotado antes, mas esse demônio estava diferente, ele estava crescendo sem parar. O demônio conseguia falar e quis fazer um contrato com eles. Ele pediu para entregarem o cadáver do Denji para ele comer, e assim ele iria deixar todos os outros saírem vivos do prédio. Nesse momento a Kobeni apareceu e disse que era pro Denji se entregar. Por estar desesperada, ela até tentou atacar o Denji, mas a Himeno a fez desmaiar com um golpe. O Aki tentou usar o poder do Kon para derrotar o demônio, mas a raposa não respondeu o chamado. A Himeno usou o poder do demônio fantasma para atacá-lo. Ela conseguiu ferir ele um pouco, mas o demônio começou a crescer mais ainda e falou novamente para eles aceitarem o contrato e entregar o Denji. O Arai estava desesperado igual a Kobeni e também disse que eles deveriam matar o Denji e entregá-lo para o demônio, mas o Aki disse que eles não iriam matar o Denji, já que a morte do Denji iria ser vantajosa para o demônio, e falou que eles só matam demônios. Após recusar o contrato, o demônio se irritou e começou a perseguir eles. De repente as luzes começaram a piscar e o prédio virou de lado. O Aki falou que iria usar o poder da sua espada para matar o demônio, mas a Himeno na mesma hora usou o poder do fantasma para impedir o Aki de usar a espada, e falou que a vida do Aki vai diminuir muito se ele usar a espada, por conta do contrato com o demônio da maldição, e que ele ainda tem muito para viver. Aí o Arai se agarrou no Denji, e a Kobeni tentou atacar o Denji novamente com uma faca, mas o Aki entrou na frente e protegeu o Denji. A Kobeni sem querer acertou o Aki, e ele falou que não consegue derrotar o demônio da arma sozinho, e iria precisar da ajuda do Denji para derrotá-lo, por isso o Aki não vai deixar ninguém matar o Denji. A Power ficou ajudando o Aki, para ele não perder muito sangue, e perguntou o que eles iriam fazer agora. Então o Denji se levantou e falou que ele iria se transformar no motosserra para derrotar o demônio, e que se ele voltasse vivo da luta, iria querer aquele beijo de língua que a Himeno prometeu antes. E depois de se transformar no motosserra, ele pulou em direção ao demônio.
o Denji caiu direto na boca do demônio e começou a atacá-lo com as suas motosserras. Todos ficaram surpresos após ver a transformação do Denji, e a Power disse que ele não poderia perder muito sangue, senão as suas serras iriam se retrair. O demônio estava conseguindo vencer o Denji na luta, e as suas motosserras se retraíram depois de um tempo. Porém, o Denji teve a brilhante ideia de se recuperar bebendo o sangue do demônio que ele estava atacando. Assim ele poderia se curar infinitamente e continuar atacando o demônio sem parar. Ao ver isso, a Himeno lembrou do passado, de quando Kishibe falou para ela que os demônios temem as pessoas que têm um parafuso a menos na cabeça, e que os ex-colegas dela só morreram porque eles eram sensatos demais, e com isso eles sentiam medo, e o medo dá forças para os demônios. E ao ver a insanidade do Denji lutando contra esse demônio, a Himeno ficou feliz por imaginar que uma pessoa tão insana como o Denji talvez possa conseguir derrotar o demônio da arma. Um tempo depois, o demônio da eternidade se rendeu, contou ao Denji onde seu coração estava e implorou pro Denji matar ele logo. O Denji conseguiu derrotar o demônio da eternidade e eles finalmente conseguiram sair do prédio. O Denji ficou feliz por eles terem conseguido adquirir mais um fragmento do demônio da arma e acabou desmaiando por estar muito cansado da luta contra o demônio da eternidade. E a Himeno disse que eles iriam levar o Aki e o Denji até o hospital. Mais tarde, todos eles foram curtir um pouco, para eles se conhecerem melhor. E enquanto todos estavam comendo e bebendo, o Denji perguntou a Himeno sobre o beijo que ela prometeu a ele, mas ela falou que estava com vergonha de beijar ele sóbria, e quando estivesse bêbada, iria dar um beijo bem gostoso nele. Todos eles ficaram conversando e se apresentaram um pro outro, e depois de beber um pouco, a Himeno já parecia mais solta, e ficou bem mais próxima do Denji. Ele estava